Muito bom dia, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras de Santa Catarina, da UVESC. Neste exato momento, vamos dar início ao nosso segundo dia de trabalhos do Seminário Estadual de Vereadores 2018, UVESC, 45 anos. Todos ontem à noite estivemos naquela festa maravilhosa da UVESC, nas dependências da sua sede no bairro Estreito, para marcar os 45 anos da entidade, e hoje voltamos novamente aos nossos trabalhos em ritmo acelerado, marcando esse segundo dia do Seminário Estadual de Vereadores da UVESC 2018. A UVESC, que tem sempre o compromisso de evoluir e, ao mesmo tempo, está sempre preocupada em atender os seus associados da melhor maneira possível, acompanhando as evoluções e as transformações que o mundo está passando, com essa necessidade de melhor atender seus representados. Nesse segundo dia de trabalhos do Seminário Estadual de Vereadores, nós teremos, a partir de agora, o tema em debate, através da participação do nosso convidado especial, análise das leis orçamentárias no Poder Legislativo. Essa será a palestra da manhã de hoje. Para ser o nosso debatedor desta palestra, convidamos o vereador, membro da diretoria da UVESC, 3 mandatos de vereador na cidade de Pinhalzinho, Remy Sulzbach. O nosso palestrante da manhã é Paulo César Flores, diretor do IGAM. O IGAM é o Instituto Gama de Assessoria a Órgãos Públicos. O IGAM tem uma parceria com a UVESC e desta parceria nasceu a Escola de Formação da UVESC, uma escola preocupada em aperfeiçoamento dos vereadores através de vários cursos em parceria com o IGAM. Paulo César Flores, na sua palestra com o título Análise das Leis Orçamentárias no Poder Legislativo, vai tratar também sobre vários outros temas, como o papel do vereador na análise e na fiscalização orçamentária, a tramitação do orçamento no Poder Legislativo e a elaboração de emendas e o orçamento impositivo. Com os senhores, palestrante Paulo César Flores, diretor do IGAM. Muito bom dia. Quero inicialmente agradecer a oportunidade, dizer que é um privilégio estar aqui com vocês nesses 45 anos da UVESC. Agradecer a parceria de toda a diretoria da UVESC, especialmente ao Ilmar, e principalmente a vocês que se fazem presente, que vão nos prestigiar nessa manhã. Eu queria ressaltar a presença de vocês, porque só os melhores é que comparecem a um evento que tem palestras técnicas. Porque não é todo mundo que se dispõe a ficar sentado e aprender, Nós vamos trabalhar agora até o meio-dia, um assunto que ele é um assunto técnico e político, porque os orçamentos, eles são técnicos e políticos, eles não são apenas técnicos, também não são apenas políticos. O vereador ou os vereadores estão tendo um papel um pouquinho mais destacado, inclusive com reconhecimento pelo judiciário, em várias matérias, e no orçamento não é diferente. Não só pelo judiciário esse reconhecimento, mas também pela própria legislação, que trata agora da questão do orçamento impositivo, que eu quero abrir com vocês esse assunto,
Mas os vereadores é como se fosse o elefante na selva. Ele tem muita força, só que ele não sabe que tem força. Ele às vezes desanima e pensa que o vereador não pode fazer nada, mas ele pode fazer, só tem os caminhos para fazer. E que é um pouquinho mais técnico às vezes o caminho. Então, o que nós vamos falar hoje, eu vinha refletindo sobre isso e pensei em não deixar de dizer isso para vocês. Todo mundo que elege pode ser eleito. Essa é a melhor, não há nada melhor do que isso. Porém, o que nós vamos falar hoje de manhã vai ficar dentro daquele conteúdo mínimo que todos os vereadores têm que saber sobre as leis orçamentárias. Não é possível ser vereador sem conhecer o mínimo sobre orçamento, fiscalização, sobre emendas, sobre como ele pode fiscalizar, como ele pode participar e não simplesmente aprovar as leis orçamentárias, né? Eu, um pouquinho antes da gente começar a conversar, eu dei uma entrevista aqui para o pessoal da Assembleia, né? E até comentei que as leis orçamentárias não devem ser rejeitadas, em hipótese alguma. Não se rejeita o orçamento, porque rejeitar o orçamento significaria colocar o município numa situação de perigo, de caos, né? Coloca a administração numa situação muito difícil. Então não se rejeita o orçamento. Agora, se trabalha o orçamento, se aprova o orçamento, se emenda o orçamento, se fiscaliza o orçamento em prol da comunidade. Pode parecer que a gente esteja falando num assunto muito distante da realidade dos vereadores. Vocês vão ver que não, que não precisa ser advogado, não precisa ser contador, não precisa ser administrador para conhecer um pouco sobre o orçamento, né? Eu também vinha pensando sobre isso agora de manhã e aí me lembrei, puxa, eu tenho 28 anos de setor público. Esse ano eu fiz 28 anos trabalhando com prefeituras, com municípios, Tribunal de Contas, enfim. E eu, nesses 28 anos, posso assegurar para vocês, estou muito longe de saber tudo na minha área, imagina em outras áreas. E quais as áreas que passam pela Câmara de Vereadores? Todas. Se vocês me perguntarem sobre ambiente, ambiental, eu sei muito pouco. Se perguntarem sobre assistência social, eu sei muito pouco. De saúde, eu sei muito pouco. De orçamento e contabilidade, sei um pouco, mas não sei tudo. Em 28 anos só cuidando disso. Agora imagina um vereador que ele sai lá da sua atividade, seja ele médico, agricultor, comerciante, não importa. Como é que vai ter conhecimento de todas as áreas? É evidente que não, né? E aí eu vim pensando sobre isso e vou me colocar à disposição de vocês para expor aquele mínimo que o vereador tem que saber para não ser enrolado, né? Que é isso que é o importante, em todas as áreas, tanto na área da saúde, como da educação, como do orçamento, como do processo legislativo, quanto de fiscalização, enfim, tudo, né? O vereador tem que ter um mínimo. Então, isso que nós vamos falar agora de manhã é aquela parte relativa ao orçamento, relativo à apreciação das leis orçamentárias, quando passa na Câmara de Vereadores, que é o básico que se tem que saber, né? Mas eu precisava saber mais. Bom, aí é do interesse de cada um, né? E da estrutura que a Câmara tem também para poder oferecer assessoria à Câmara de Vereadores, né? Por falar nisso, eu gostaria de lembrar, embora no final eu vou lembrar também, mas gostaria de falar agora também, a respeito da parceria que o IGAN tem com a UVESC, né? Nós temos uma parceria com a UVESC já de alguns anos, né? Do ano passado para cá, o IGAN tem um escritório aqui em Florianópolis, nós temos alguns clientes aqui em Santa Catarina, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos o diretor Alexandre, por gentileza, Alexandre, levanta, para o pessoal te ver, né? O Alexandre, ele é diretor do IGAN aqui em Santa Catarina, ele trabalhava na FECAM EGEM, né? Na área de treinamentos, cursos, enfim, trabalhou vários anos lá e agora está trabalhando conosco. Ele é diretor do IGAN aqui em Florianópolis, né? Então, todos os filiados ao UVESC, pela parceria que a UVESC tem conosco, já dispõem da nossa consultoria contábil, orçamentária, enfim. Posso dizer a vocês que o pessoal tem nos utilizado muito pouco, né?
estamos à disposição, inclusive tudo que nós vamos explicar aqui agora, se vocês depois no final quiserem, ao receber as LDOs, ao receberem os orçamentos nas câmaras de quem é filiado ao VESC, se quiser mandar para a gente analisar a legalidade, a regularidade, os documentos, a gente está à disposição. Isso não tem custo para quem é filiado ao VESC, isso faz parte da parceria. A VESC já paga por isso, pelos seus filiados, né? Então eu acho muito importante eu falar e eu repetir isso no final, porque eu vou repetir isso no final, que nós estamos à disposição dos filiados da UVESC, já para agora, já para sair trabalhando, mesmo já depois da palestra, a gente já está à disposição para continuar trabalhando, né? Então quero também dizer que essa palestra ela não termina aqui, né? Ela pode ter uma continuidade para quem é filiado ao UVESC. Eu posso falar? Fica à vontade. Bom, então, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre o papel do vereador na análise e na fiscalização orçamentária, a tramitação do orçamento do Poder Legislativo, a elaboração de emendas e orçamento impositivo, né? Relativamente novo esse assunto, né? Pelo que eu pude ver, aqui para nós em Santa Catarina é bem novo mesmo. Eu não cheguei a ver aqui em Santa Catarina nenhuma emenda impositiva dos vereadores, e agora é possível, nós vamos falar sobre como trabalhar isso, né? Então, em resumo, esses 3 assuntos ali. Aqui está o meu nome, né? Esse material eu já deixei à disposição aqui da UVESC, eu não sei como é que a UVESC vai colocar à disposição para quem tiver interesse em pegar uma cópia, enfim, né? Mas ele já está aqui à disposição. Também fiz questão de colocar os e-mails, o e-mail do IGAN e o meu e-mail ali e o site, né? Para que vocês também depois, querendo mandar algum documento para a gente analisar, ou algum questionamento adicional, que não dê tempo para a gente trabalhar aqui também, está à disposição. Me preocupei em botar em letras bem graúdas, né? Porque o pessoal querendo anotar, por favor, anotem, né? Depois a gente pode continuar com contato, né? Bom, pessoal, as leis orçamentárias, elas normalmente têm uma repulsa dos vereadores, né? Porque é um assunto um pouco árido, né? É um assunto técnico, e os vereadores tendem a cruzar pelas leis orçamentárias, aprová-las, porque a gente não recomenda que, assim, só em situações raríssimas que as leis orçamentárias sejam rejeitadas, né? Então os vereadores aprovam e, na verdade, muitas vezes nem sabem o que estão aprovando. Eu não fiz esse estudo técnico que eu vou falar agora, mas eu ainda pretendo fazer. Eu acredito que de 60% a 70% dos projetos de leis que os vereadores aprovam durante todo o seu mandato tenham a ver com os orçamentos. Porque aprova o PPA no primeiro ano, todo ano aprova a lei de diretrizes, todo ano aprova o orçamento, e durante o ano aprovam centenas, dezenas de créditos adicionais. Eu queria ainda, vou fazer isso aí, analisar o custo que é para o município fazer e aprovar as leis orçamentárias, considerando o tempo dos vereadores. Se vocês pararem para pensar, vocês que trabalham nas câmaras, quanto tempo e quantos projetos de leis que falam sobre orçamento passam durante o mandato? São muitos. Eu acredito que de 60% a 70%. Então, como é que nós vamos cruzar por um mandato de vereador e não entender sobre um assunto o qual ele vai demandar 60% a 70% do nosso tempo sentado lá no exercício do mandato? E é assim mesmo. A maioria dos projetos de leis que vem do executivo envolve orçamento. Crédito, suplementa, crédito especial, operação de crédito, etc, etc, etc. Tudo envolve orçamento. Então, de 60% a 70% do mandato, ele aparece aqui. Ou no PPA, no LDO, no orçamento, programação financeira, enfim. Então, é um assunto que o mínimo dos mínimos nós temos que saber. Eu tenho observado também, não é nenhum estudo científico, mas eu tenho observado, que aqueles vereadores que efetivamente, assim como vocês, estão aqui, né? A gente sabe quanto custa o tempo da gente. A gente sabe.
Quanto custa sair de casa, deixar de fazer outras coisas, porque tudo na vida é uma questão de opção. Vocês estão aqui abrindo mão de fazer outras coisas, né? Então a gente sabe quanto custa estar aqui, né? Mas aqueles vereadores que estão aqui, que estão dedicando um pouco de tempo para pensar sobre isso, eu tenho observado pelo meu passado, que esses vereadores ali na frente são destaque, e ali na frente são os prefeitos, ali na frente eles seguem na carreira política, porque eles têm um domínio, ou pelo menos uma aproximação da área orçamentária, e não são mais chamados de bobos no assunto. Então, é uma característica de quem conhece um pouquinho esta área. Normalmente, a pessoa se destaca. Ele vai além dos demais, né? Uma injustiça que é feita com os vereadores é o plano plurianual, né? O plano plurianual é uma injustiça com os vereadores, porque passa uma vez só no mandato. O vereador nem sentou direito na cadeira e já está chegando ali o plano plurianual. Como ele não sabe ainda o que é aquilo, qual o papel daquilo, né? Normalmente o executivo faz correndo, faz por fazer, faz porque a Constituição exige, passa voando no primeiro ano do mandato o plano plurianual. E aí depois do plano plurianual, que é o pai e a mãe de todas as leis orçamentárias, né? Não há mais o que fazer, porque a iniciativa de todas as leis orçamentárias, é do Poder Executivo. Mas a última, isso eu gostaria que vocês também, gravassem, tá? A iniciativa das leis orçamentárias é do Executivo, mas a última palavra é do Legislativo. Essa partezinha final, eu gostaria que vocês não esquecessem. A última palavra é do Legislativo. Então, o privilégio de iniciar o processo legislativo é do Executivo, mas o privilégio de encerrá-lo é do Legislativo. Mas o PPA é uma tristeza, porque o PPA passa voando pela Câmara de Vereadores, né? E o Executivo não está preparado para fazer, a justiça seja feita, e o Legislativo não está preparado para apreciar e aprová-lo. Então, normalmente, ele passa meio voando, né? Só se o vereador já está no segundo ano, segundo mandato, terceiro mandato, aí tem possibilidade de se aprimorar. Agora, se é um vereador de primeiro mandato, não chega a dar tempo para aprender, né? Mas o PPA é um plano de médio prazo, ele é elaborado no primeiro ano do governo, e ele tem vigência até o primeiro ano do governo seguinte. A intenção do PPA é estabelecer um laço, um elo entre os mandatos. É não deixar com que um administrador, ele interrompa o mandato, ou seja, ele estabeleça um muro entre o que foi feito pelo mandatário anterior e o que será feito pelo seguinte, ou seja, ele tem que continuar o orçamento do anterior. A gente sabe que na prática ainda isso não está acontecendo, né? O PPA deveria ser elaborado de uma forma muito diferente do que ele é elaborado hoje. Muito diferente. Ele deveria ser elaborado com base em programas, indicadores de desempenho, metas objetivas, números em termos de metas, números em termos de indicadores, números em termos de valores, né? Mas a gente também sabe que isso não é feito. Bom, o PPA, atualmente, nós não temos mais o que fazer na Câmara de Vereadores, a não ser que haja algum projeto de alteração, que cruze, mas enfim, né? O que nós temos que trabalhar agora, e aí está a nossa oportunidade, é na lei de diretrizes, que a cada ano retira prioridades daquele PPA feito lá do primeiro mandato, e no orçamento, que é uma sequência, um desdobramento da lei de diretrizes. Lei de diretrizes, o nome já está dizendo, é uma lei que aponta sobre como o orçamento vai ser feito. E o orçamento, sim, é o desdobramento. Gente, eu só queria perguntar para você o seguinte: quando que é executado o PPA? Quando que é executado a lei de diretrizes, que é a LDO? Nunca. Para que servem essas leis então? Elas só servem para fazer com que o orçamento seja bem feito. É só para isso que elas servem. Já pararam para pensar? Na verdade, não se executa nunca PPA. Não se executa nunca LDO. Só o que é executado, só o que é prático, é a lei de orçamento.
Mas então por que esse monte de lei antes? Porque é uma das técnicas de administração, o planejamento. E essas leis anteriores, elas têm por função fazer com que o poder público ele consiga pensar antes, porque planejar é antever os problemas. Planejar é pensar no problema antes que ele aconteça e já começar a tomar providências agora, não esperar o problema acontecer. E será que é isso que os nossos municípios fazem? Não. Então, na verdade, na prática, PPA e LDO não estão tendo muita utilidade, porque eles não estão sendo utilizados como ferramentas de planejamento para pensar bem a elaboração do orçamento. Uma vez eu vi na prefeitura um cartazinho assim, né? Lá no setor de compras, tipo um cartazinho assim: urgência é o nome que se dá à falta de planejamento. E eu nunca mais me esqueci dessa frase, porque ela é verdadeira. A maioria das nossas urgências são construídas pela falta de planejamento. E a falta de planejamento, ela é uma cultura do povo brasileiro, não é nossa aqui do Sul, não é nossa aqui de Santa Catarina ou do Rio Grande do Sul, não é. Ela é uma cultura brasileira, a falta de planejamento. Os tribunais de contas têm feito um levantamento que se chama IGEM, é o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, onde os tribunais analisam alguns aspectos da gestão municipal. Aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na maioria dos estados brasileiros, o item pior avaliado na gestão é o planejamento. O pior item da gestão é o planejamento. E será que isso não tem consequências na vida da administração? Claro que tem. Claro que tem. Porque se eu não tenho planejamento adequado, a saúde vai ter problema, a educação vai ter problema, as estradas vão ter problema, a saúde financeira do município vai ter problema, tudo vai ter problema. Por quê? Porque eu não estou pensando antes nos problemas. Então nós temos aí uma questão cultural bem forte. Onde é que está o papel do vereador e da Câmara de Vereadores nesse processo? Estancar esse ciclo cultural perverso, que é a falta de planejamento, fazendo com que a Câmara de Vereadores entre na discussão das leis orçamentárias e efetivamente exerça o seu papel para minimizar essa falta de planejamento que existe nos municípios. Porque se eu perguntar para vocês assim, existe alguma responsabilidade dos vereadores daqueles municípios, e aqui nós temos vários municípios, onde há uma dívida, onde o município está endividado, onde ele tem mais conta para pagar do que dinheiro em caixa? Existe alguma responsabilidade dos vereadores ali? Claro que existe, porque o prefeito só pode empenhar, ele só pode contratar, ele só pode licitar se tiver orçamento. Quem é que aprova o orçamento? É a Câmara. A Câmara que aprova. Então todo centavo de dívida que o município tem, é a Câmara que aprovou. Então não existe dívida sem que tenha passado pela Câmara. O executivo quiser comprar um lápis, um papel de ofício, ele tem que ter orçamento. Olha a importância do orçamento. Desde uma grande obra até um pequeno gasto do dia a dia. Tudo passa pelo orçamento. Então olha a importância. E dizer que o vereador não tem responsabilidade, ele não vai ter nenhum tipo de responsabilidade penal. Não tem previsão na legislação para isso. Ele não vai ter nenhum tipo de responsabilidade administrativa. Ainda não. Já tem julgados nesse sentido que sim. Mas como geral ainda não. Por ter aprovado, né? Mas ele com certeza, ele aprovou, ele aceitou algo ilegal do executivo por desconhecimento, enfim. Tá? Por não conhecer, principalmente por isso. Tá? Então, gente, nessa primeira tela aqui, eu gostaria só de situar vocês sobre o sistema de planejamento que nós temos e para que ele serve. Ele serve para fazer com que a administração pense antes de uma maneira, assim, até bem antecipada, porque o PPA é para 4 exercícios, né? LDO é lá no meio do exercício, o orçamento é feito no final do exercício, para o exercício seguinte. Na prática, sabe como é que os municípios fazem orçamento? Pega o orçamento do ano anterior, dão uma guaribadinha e mandam para a Câmara. Ou seja, pega aquele almoço do meio-dia,
dão uma requentada e é a janta. É assim que é o orçamento dos municípios ano a ano. E vai porque a lei tem que passar, tem que aprovar, né? Agora é curioso, né? É curioso, porque assim, eu tenho observado isso também. O prefeito tem um ciúme do orçamento que é uma coisa terrível. Não sei se vocês já perceberam isso. Ele não gosta do orçamento. O executivo não gosta do orçamento. Porque se ele gostasse, ele cuidava, né? Porque quem ama, cuida, né? Ele não gosta do orçamento, porque ele faz na última hora, não dá bola para a PPA, não dá bola para a LDO, do orçamento ele requenta a lei anterior e manda para a Câmara. Agora experimenta a Câmara fazer uma emenda no orçamento. Meu Deus, cai a casa no Executivo. O Executivo, o prefeito, ele se sente como se o vereador tivesse entrado na casa dele, deitado na cama dele. Tamanha a ofensa. Ele se cega de tal maneira, o prefeito se cega de tal maneira, que ele não quer nem saber o que foi emendado ali no orçamento. Ele simplesmente trata de vetar. Que o vereador não pode isso, que o vereador não pode aquilo, porque isso não pode, porque isso não pode, porque isso não pode, porque isso não pode, não pode, e acaba vetando tudo. Aí o vereador se encolhe. Eu não posso ir lá mesmo, né? Ele se encolhe, ele se intimida. Aí o que aconteceu em 2015? Nós tivemos a emenda constitucional 86, que criou e estabeleceu as emendas impositivas. As emendas impositivas, gente, assim, ela veio a fortalecer o papel do vereador. O orçamento, até então, ele era apenas autorizativo, ou seja, está autorizado a fazer, mas não é obrigado a gastar. Até então. Com as emendas impositivas, é obrigado a fazer, sob pena de ser considerado improbidade administrativa. E aí nós vamos estudar como a gente chega lá, né? Então essa parte finalzinha. Mas o orçamento, ou os orçamentos, quando a gente fala em orçamento, aqui eu estou querendo falar nesse conjunto aí, né? Esse sistema, PPA, LDO, orçamento, e o desdobramento mensal que deveria existir, que não existe, que se chama programação financeira, que nada mais é do que um orçamento mensal. Agora pensa, os executivos nem os legislativos não fazem orçamento anual que preste. Vocês imaginem que se vão fazer programação financeira mensal, isso aí está na lei, né? Mas não é feito. Tá? Bom, então nessa primeira tela, eu gostaria que vocês pensassem o planejamento como algo de médio prazo, né? Algo que na verdade, tem só uma função: fazer com que quem está no poder pense antes os seus problemas. Eu estava lendo um documento do Tribunal de Contas, agora não me lembro mais qual é o Tribunal de Contas, sobre o plano de educação. E aí o tribunal conclui que o município, os municípios, eles não conhecem a realidade educacional local. Não conhecem a necessidade de creche, não conhecem a necessidade dos alunos em relação ao ensino fundamental, não conhecem a realidade do ensino médio, ou seja, eles não conhecem a realidade porque falta dados iniciais para fazer o planejamento. Então, um dos requisitos básicos para fazer o planejamento é conhecer a situação inicial, senão eu não planejo. O que é planejar? Planejar é saber onde eu estou, pensar onde eu quero ir e depois estabelecer como é que eu vou chegar lá. Então, saber onde eu estou inicialmente é o básico do planejamento. Então, se quer isso, os municípios têm dados, informações sobre a sua realidade. Os municípios não têm essas informações. Sem isso eu não posso planejar. Então, gente, assim, eu posso assegurar para vocês que o planejamento, o assunto que nós estamos falando aqui, é daqueles problemas chamados 80-20. Você conhece aquela relação 80-20? Isso é um negócio meio que mundial, assim, né? 80% dos problemas tem 20% de causas. Isso é meio que vale para tudo. 80% dos problemas tem 20% de causa. É só olhar para a nossa vida, né? Se nós pensarmos todos os nossos problemas, a gente pensa assim: se eu resolver o problema financeiro, quantos problemas eu resolvo? Resolvo o problema com os filhos, resolvo o problema com a mulher, resolvo o problema, né?
Ou seja, eu resolvi um problema só, o financeiro. A partir do momento que eu resolvo esse problema, eu resolvo tantos outros. É isso que significa essa relação 80-20. 80% dos problemas tem 20% de causas. Nos nossos municípios, nas nossas gestões, o planejamento, ele está dentro desses 20%. Se nós conseguirmos fazer com que o município dê mais atenção para o planejamento, não encare isso como uma burocracia, porque a maioria dos prefeitos encaram isso como uma burocracia, começar a levar a sério o planejamento está dentro dessa equação 80-20, ou seja, uma vez melhorado, ele melhora todas as áreas da administração. Isso vocês podem anotar o que eu estou falando. Tá? Bem, então falar um pouquinho, só tem 150 slides, né? Agora demorei um pouquinho nesse primeiro. Não, são poucos slides, não precisa se assustar. Né? Esse primeiro slide é só para vocês se situarem o que significa planejamento, para que ele serve, por que ele passa pela Câmara de Vereadores, quem é que tem iniciativa, quem é que inicia no Executivo, termina no Legislativo. Né? Aos pouquinhos eu vou abrindo um pouco mais isso aí. Tá? Bom, por que existe orçamento no setor público? Por que no setor privado não tem orçamento, no setor público tem? Vocês já viram, lá no artigo 37 da Constituição, nós temos 5 princípios constitucionais. Um deles é o princípio da legalidade. Gente, eu quero aproveitar aqui e fazer um parênteses, né? O que eu ouço, até de entrevistas, até agora na entrevista que deu essa semana aí na TV Cultura do Bolsonaro, né? Eu vi um repórter falar assim, mas é legal, mas não é moral. Aqui chega a me dar um negócio assim, né? Na Constituição nós temos 5 princípios constitucionais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 5. Qualquer ato administrativo, para que ele seja legitimidade, qualquer ato administrativo, para que ele seja legítimo, ele tem que adentrar e estar inserido nos 5 princípios constitucionais. Se faltou um, não é legítimo, portanto não vale. O princípio da legalidade não é maior que os outros princípios, não há uma hierarquia entre os princípios constitucionais, eles são iguais. Então, portanto, dizer que é legal, mas não é moral, não vale. Não vale tanto como se não tivesse lei. Não vale se não é moral. E por que existe orçamento no setor público? Pelo princípio da legalidade. No setor público eu só posso fazer aquilo que a lei antes me autoriza. E gastar não é diferente. Então eu só posso gastar se antes eu tiver uma previsão de autorizando, né? Que no nosso caso é o orçamento. E se materializa por aquele documento que nós conhecemos, e na prática nós elaboramos o empenho que é abaixo daquela autorização lá. Então por que existe orçamento no setor público? Porque nós temos que obedecer o princípio da legalidade. Tá? Os orçamentos, entretanto, eles não criam direito nem obrigação. Aqui é outro mito que existe. Às vezes eu vejo prefeitos responderem assim, mas já tem autorização legislativa porque está no orçamento. Mentira. O orçamento não cria direito nem obrigação. O orçamento só cria direito e obrigação nas emendas impositivas. Caso contrário, ele não cria direito nem obrigação. Ele apenas autoriza. Tem projetos de leis que nós vamos precisar de uma autorização legislativa específica em função da lei orgânica, da Constituição e tal, outros mandamentos. Agora, a lei de orçamento não autoriza especificamente nada. Ele só prevê o orçamento para gastar. Por isso que se diz que o orçamento ele é uma lei formal e não uma lei material. Isso você tem que saber. Isso você tem que saber para não ser enrolado. O orçamento é uma lei formal e não lei material. Qual a diferença entre elas? É que a lei material manda, obriga, cria direitos e obrigações. E a lei formal, não, ela só autoriza. Então, tem cara de lei, jeito de lei, nome de lei, número de lei, mas não é lei. É lei em sentido formal. Então, o orçamento, ele autoriza. Tá? Então, se o prefeito quiser conceder algum
benefício para alguma empresa, algum benefício para alguma entidade, ele vai ter que mandar uma lei autorizativa, só que antes ele já tem que ter planejado aquilo no seu orçamento. Não basta estar no orçamento. Tem que estar no orçamento e ter a lei depois. Aí vocês já estão vendo qual é a ordem, né? Qual é a ordem? Para que caia na Câmara de Vereadores uma lei autorizando qualquer coisa, antes eu tenho que ter orçamento. Então nós já identificamos a ordem, primeiro o orçamento, depois a lei. Isso significa que uma das cláusulas que os municípios colocam lá nos projetos de lei, aquela embaixo assim, né? As despesas desta lei correrão por dotações orçamentárias próprias. Aquilo é completamente dispensável, aquilo é indócuo, aquilo é desnecessário, e vocês devem fazer uma emenda supressiva nesse artigo, porque isso é completamente necessário, porque seria ilegal, seria inconstitucional, melhor dizendo, né? O prefeito mandar um projeto de lei para uma Câmara que autoriza um gasto que não tenha dotação orçamentária prévia antes. Então a lei, o orçamento ele é antes da lei. Tá? Então, o orçamento, ele não cria direitos, nem cria obrigação, porque todos eles são leis formais, com exceção das emendas impositivas. Tá, ok? PPA, LDO e LOA são leis distintas. Então, quando vocês receberem na Câmara de Vereadores um projeto de lei assim, altera o orçamento, muda a LDO, muda o PPA numa lei só, não aceitem. Porque tem que ter um projeto de lei alterando o PPA, um projeto de lei alterando a LDO e outro projeto de lei. Pode tramitar em conjunto, pode tramitar junto, mas não é o mesmo projeto de lei. São leis distintas. A Lei Complementar 95, né, que é o que dispõe sobre o processo legislativo das leis, ela estabelece que cada lei tratará apenas de um assunto. E aqui nós temos assuntos diferentes. Planejamento de médio prazo, PPA, orientação para a lei orçamentária, LDO e o próprio orçamento. Então nós temos 3 leis, são 3 projetos, se houver necessidade de alteração. Tá? Crédito ou dotação orçamentária, isso é outro conceito básico que quem trabalha na Câmara de Vereadores tem que conhecer. Quando nós aprovamos o orçamento, o código da despesa é um conjunto de números que tem um significado. Aquele conjunto de números que vai no empenho, que está no orçamento, aquele conjunto de números se chama crédito orçamentário. Gente, isso aqui, às vezes nem o pessoal do tribunal sabe, e se engana em relação a isso. Assim como vocês veem o pessoal tropeçando nos princípios constitucionais, é legal, mas é imoral. Isso não existe. Não existe legal e imoral. Se é imoral, é ilegítimo, tanto quanto não tivesse lei. Tá? Também o pessoal tropeça nos conceitos de crédito e dotação. Aquele código do que aparece no empenho, aquele código se chama crédito orçamentário. O valor que se atribui àquele código se chama dotação orçamentária. Não é a mesma coisa. Não é. São coisas diferentes. Eu posso ter crédito e não ter dotação. Esse é um detalhe, mas como a lei ela tem a sua formalidade, a gente tem que saber para não aprovar um projeto errado. Né? Planejar é escolher o que não fazer. Lembra que eu falei aqui, vocês ao escolherem estar aqui, conversando comigo até o meio-dia, vocês ao escolherem estar aqui, vocês abriram mão de fazer outras coisas. Alguém pode estar pensando, não, mas eu estou no celular, então estou fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. Não, mas não pode isso, né? A gente tem que estar de corpo e alma onde a gente está. Aliás, o setor público existe muito funcionário zumbi, né? O funcionário zumbi é aquele que ele entra na prefeitura, ele bate o ponto, quando ele bate o ponto, a alma dele ele já manda para outro lugar. Ele só vai trabalhar com o corpo, o corpinho dele vai lá. É o funcionário zumbi, ou seja, ele não está de corpo e alma naquele lugar. Ele está apenas de corpo. Tá? Mas quando a gente escolhe estar aqui, e é evidente que eu estou imaginando que vocês estão aqui de corpo e alma, né? Uma vez eu dei uma entrevista na televisão, lá na RBS, numa onda que tinha lá, e que aqui tem também, uma onda de Ministério Público, Tribunal de Contas, contas diárias, né? Parará e tal, né? E aí o repórter me perguntou
por que os cursos no IGAN de um dia e meio, não sei o quê, tinham determinado valor. Aí eu disse, olha, em tais e tais empresas, ou em algumas empresas, ou algumas instituições, eles podem ir só com o corpo. No IGAN eles são obrigados a ir de corpo e alma, porque lá eles vão aprender alguma coisa que preste. Não só ir lá com o corpinho, depois pega o certificado, claro, aí o Ministério Público tem que realmente atuar, né? Porque se quer que o vereador vá no evento e esteja de corpo e alma, né? Então todos, obrigado. Então, todos os vereadores, todas as pessoas, elas têm que estar de corpo e alma em tudo que se faz, né? Vocês imaginem um casal, né? Um casal lá, cumprindo o seu compromisso semanal, quinzenal? Ouvir mensal? Cumprindo o seu compromisso mensal, né? Uma das criaturas normalmente é do sexo oposto, né? Diz assim, tem que pintar o teto, a lâmpada queimou. Ou seja, é só o corpinho que está ali, a alma não está, nem naquele momento. Então, estar de corpo e alma em tudo que se faz, né? Por isso que eu falei que você escolhendo estar aqui, abriram mão de estar em outro lugar. E o planejamento é a mesma coisa, aqui ó. Planejar é escolher o que não fazer. Quando eu li essa definição, eu achei muito interessante. Muito interessante. E ela é muito didática para o orçamento. Porque assim, gente, como é que os prefeitos fazem? E aqui, não sei se vocês já observaram, né? Eu não perguntei se tem prefeito, mas se tiver muito pouco, acho que não tem prefeito. Porque a gente sempre tem que falar mal de quem não está, né? Então aqui não tem prefeito, então a gente só fala mal, porque o legal é isso, né? O legal é falar mal de quem não está, né? Por isso que quando eu vou nas reuniões de família, eu sempre me preocupo em não ser o primeiro a sair, porque o primeiro a sair, os outros sempre ficam falando daquele que sai, né? Então, bom, então gente, assim, quando a gente vai fazer olhar um orçamento, né? A gente tem que pensar o que o prefeito está pensando lá. Se o prefeito não planejou, o que ele botou naquele orçamento? Ele botou tudo que ele pode vir um dia precisar fazer. Pessoal, tudo. Aí ele coloca lá, pavimentação de ruas, R$1.000. Construção do centro administrativo, R$1.000. Construção da unidade de saúde, não sei o quê, R$1.000. Todo mundo sabe que não dá para fazer com isso. Essas obras, não dá. Tem prefeito que ele bota, olha como é que faz. Ele bota, naquela ideia de falar mal de quando a pessoa não está, né? Não. Ele bota assim, ele deixa a despesa com o pessoal bem baixinha, bota a dotação onde ele quer botar, porque depois a Câmara de Vereadores não vai se negar a suplementar a pagar folha. Ele amarra a Câmara de Vereadores ali na folha. Então ele orça menos a folha e bota mais onde ele quer, porque depois ele vai precisar suplementar, porque, olha, imagina, se não pagar a folha, os servidores vão lá, por culpa dos vereadores, que não foi pagar a folha, os servidores vão na Câmara, aquela coisa toda, o vereador é obrigado a aprovar. Então, é uma tática que é usada de má fé, né? Quando se coloca poucas dotações em muitos créditos, onde a execução daquilo na prática não é possível, tá? Ou então se reduz a despesa com o pessoal, porque é sabido que a Câmara não vai rejeitar a aprovação de suplementação da despesa com o pessoal, e coloca em outras obras, enfim, né? E é muito importante, então, que vocês se preocupem com isso, né? Fiquem atentos a valores irrelevantes nos orçamentos. Mas eu só vou conseguir fazer isso se eu entender o mínimo de orçamento, né? Eu tenho que mais ou menos saber qual é o custo da despesa com o pessoal, eu tenho que mais ou menos saber o custo de uma obra, o custo, enfim, né, de tudo que vai no orçamento. O que eu gostaria que vocês fixassem, eu termino essa tela aqui, a gente faz um intervalinho de 10 minutinhos, né? O que eu gostaria que vocês fixassem é que planejar é também e principalmente escolher o que não fazer. Portanto, nós devemos colocar nos orçamentos aquilo que de antemão eu pensei em fazer. Consegui ser claro nesse aspecto, né? Então, se vocês me perguntarem assim,
mas então aquela pavimentação de R$ 1.000 lá está errada? Está errada. Ah, mas vai vir um projeto do recurso da União, mas daí pode coloca na receita previsão de transferência da União do Estado e na despesa, no recurso vinculado, a execução da despesa. Mas não precisa botar os R$ 1.000. Bota a previsão da receita e a previsão da despesa. Se não vir a receita, bom, aí está comprometido toda a obra, pronto. Mas está certo. O que é errado é colocar pequenas dotações e muitas. Isso significa o quê? Falta de planejamento. Tá? Um termômetro que vocês podem usar, agora se transfiram lá para a Câmara de vocês. Tá? Um termômetro que vocês podem usar sobre a qualidade de planejamento que existe lá no município de vocês lá no meu município, lá na minha Câmara, tem uma frequência muito grande de créditos adicionais, que são aquelas alterações dos orçamentos, suplementa, reduz, excesso, não sei o que. Se a frequência na Câmara ela é muito grande, sempre vai acontecer, tá? Porque o planejamento perfeito não existe também, né? Sempre vai ter um que outro. Mas quanto mais créditos adicionais passar pela Câmara, menor é a qualidade do planejamento feito antes. Então isso é importante que vocês tenham isso na verdade é um termômetro. Tá bem? Bom, podemos fazer um intervalinho de 10 minutinhos? Que eu quero agradecer toda a sua presença, doutor. Nós temos em duas partes, né? Então, se finalizar agora a primeira parte, eu quero convidar o senhor e todos os vereadores que nós vamos fazer 10 minutinhos de intervalo para o café agora, tá? E daqui 10 minutinhos a gente retorna de novo para a segunda parte. Isso aí. O evento não terminou, é só um cafezinho. Vamos deixar isso bem claro, né?